Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós seguimos com a Unicentro. O tema é sobre a violência política como resultado da polarização. Vou compartilhar aqui a tela com vocês e vamos para a correção da FIA. Ela colocou como título, né, o seguinte: A Verdade Assassinada por Palhaços. O escritor Mia Couto, em seu conto A Guerra dos Palhaços, retrata, por meio de uma luta entre personagens cômicos, a qual terminou com a morte de uma cidade inteira, a tendência dos indivíduos de se posicionarem em lados extremos e, por conseguinte, gerar tragédias. Nessa perspectiva, percebe-se a semelhança do cenário eleitoral com os aspectos tratados pelo autor, uma vez que a polarização apresentada no conto causa violência política, que é trágica e está enraizada nos brasileiros. Apresentada no conto causa violência política, que é trágica e está enraizada nas relações dos brasileiros, sabe? Entre os brasileiros, porque aí, tipo, né, entre os ficaria melhor, tá? Logo, a polarização antidemocrática causada pelo apelo dos candidatos resulta na violência eleitoral, porque as pessoas não apenas discriminam o pensamento alheio, mas agem com força física e fatal. Na realidade, olha lá, é violência política, não violência eleitoral. Então, sempre tenha cuidado, né, de atender a proposta, de abordar exatamente as palavras-chave, né, de abordar exatamente aquilo que a banca esperava de você, tá? Em primeiro plano, é importante. Então, olha só, sobre a introdução, né? Ela usou uma alusão que fala, né, um conto do Mia Couto, traz a Guerra dos Palhaços. Essa alusão está intimamente relacionada e aquilo que ela aborda no texto, né, relacionada ao tema e à tese. Então, está dentro do esperado. Em primeiro plano, é importante ressaltar que os candidatos, com a intenção de se elegerem, disseminam notícias falsas e também apelam ao lado emocional das pessoas, o que se chama de pós-verdade, de modo que falam sobre crenças individuais e atraem diversos indivíduos. Sob esse prisma, a autora norte-americana Michiko Kakuhanan, em sua obra A Morte da Verdade, trata acerca do termo pós-verdade, criticando os políticos que usam essa ferramenta, à medida que causa uma valorização exacerbada de conceitos subjetivos, doutrinas pessoais, em detrimento de pesquisas e da ciência, o que causa, por sua vez, a polarização negativa e a violência. Desse modo, observa-se que, quando há fatalidade dos conceitos verdadeiros, como apontado pela autora, há o aumento do posicionamento extremo, esse causado pelo apelo emocional dos candidatos. E, em consequência, acontecem fatalidades humanas motivadas pela violência política. Então, olha só, o que eu vou te dizer aqui desse parágrafo? Você conseguiu trazer a alusão de uma maneira muito efetiva, gostei da forma como você trouxe, mas eu senti que você acabou ficando muito repetitiva. Olha, eles apelam ao lado emocional. Aí você colocou aqui embaixo, ó, apelo emocional. Aí você fala das fatalidades, você fala da fatalidade de novo. Aí você fala do conceito de pós-verdade, daí depois de novo você fala sobre isso, né, do termo pós-verdade. Você fala, né, as crenças individuais atraem diversos indivíduos, né? E aí, o que que acontece? Você acaba sendo um pouco repetitiva e parece-me, né, que você em alguns momentos faz mais uma resenha do conceito do que usa ele como base para o seu argumento. Então, o que que você tem que me convencer aqui nesse parágrafo? O que que você precisa deixar claro para mim? Você precisa deixar claro de que, né, você precisa deixar claro que essa polarização, essa opinião muito distinta, essa separação na sociedade causa uma violência política. E o que é essa violência política?
como que essa violência política se materializa. Você precisava dar ênfase nisso aqui. Então, você precisava ter medido, por exemplo, que essa violência política causa morte, causa agressão, causa violência física. Você até mencionou aqui embaixo, ó, fatalidades motivadas. Mas quais são essas fatalidades? Como que elas se materializam? Em que medida elas são um problema, entende? Porque aí parece que você está dando mais ênfase para a alusão do que pro argumento em si, tá bom? Então eu quero que você volte aí o seu tópico frasal e reorganize o seu texto dando essa ênfase aí, confirmando a gravidade dessa violência política, tudo bem? E muita atenção também com a repetição de palavras. Eu quero que você seja mais enfática aí no juízo de valor, tá? Então, olha só, você falou do apelo dos candidatos aqui, né? Então, fala sobre esse apelo, fala sobre essa incitação que um candidato faz contra os outros, né? Então, você poderia falar essa incitação do ódio, essa questão mesmo, sabe, de violência. Essa violência que pode ser mascarada, essa violência que está escancarada, essa violência que é física, essa violência simbólica. E aí você poderia ter usado, por exemplo, Pierre Bourdieu, que eu acho que o conceito de violência simbólica do Pierre Bourdieu, inclusive, se articularia melhor com a sua produção do que esse da morte e da verdade. Tudo bem? Uma opinião minha. Mas aí você pode manter essa daí só cuidando para não ser muito expositiva no seu texto, tá bom? Vamos lá. Ademais, é notório destacar que o posicionamento político antagônico, quando respeitoso, não é um aspecto ruim, mas sim positivo, uma vez que embasa a democracia e sua principal característica, liberdade expressiva, o que por vezes não é respeitado por indivíduos violentos que utilizam do viés político para matar as pessoas com pensamentos opostos aos seus. Deixa eu só deixar destacado aqui que eu já volto a falar dessa parte aqui, tá? Pera. Aqui. Exemplificando o exposto, tem-se em 1994 o genocídio de Ruanda, país africano que foi afetado por uma guerra civil, essa realizada no pós-imperialismo e disputado entre os grupos étnicos Hutus e Tutsis, os quais mataram e arriscaram suas vidas por um ideal político, atitude deplorável. Dessa forma, é indubitável que a violência política se configura por meio do viés cruel da polarização, uma vez que essa deveria ser benéfica, mas, infelizmente, por atos como o realizado em Ruanda, é negativo e causa a morte de inocentes. O que deveria ser benéfica? A polarização deveria ser benéfica? É isso que você quis dizer? Tá, então olha só, deixa eu falar aqui contigo. Esse seu parágrafo, filha, esse seu parágrafo, ele ficou perdido. Por quê? Porque veja bem, a Unicentro, ela nos dá no máximo 22 linhas. Isso significa dizer que as 22 linhas, elas devem ser atendidas, né? Elas devem ser preenchidas, melhor dizendo, pelas características do gênero. Nós não temos tempo de ficar refletindo, de ficar pensando, de ficar questionando, de ficar trazendo alusões de todos os lados. A gente tem que ser direto ao ponto. E aí, o que acontece? No tópico frasal, nesse primeiro período do seu texto, o que aconteceu? Você acabou trazendo a questão positiva, né? Desse posicionamento político, mas a proposta não falava isso. A proposta não falava assim, ó, disserte sobre a polarização. Fale sobre a polarização. Não, ela falava sobre a violência política como resultado da polarização. Então você deveria ter falado mais aí dessa polarização, desses extremos, dessas pessoas que não têm tolerância, dessas pessoas que são intolerantes, dessas pessoas que agridem, que violentam, que matam, que xingam, que ofendem umas às outras apenas por terem opiniões contrárias. Você poderia ter abordado como essa polarização inviabiliza que haja discussão, que as pessoas conversem de uma maneira democrática e de uma maneira respeitosa sobre a política, entendeu? Então, qual é o foco principal do seu texto? É defender a sua opinião. E essa opinião, ela precisa estar amarradinha, meu amor, amarradinha com o tema. Então, você precisa voltar. Qual é o tema da redação? A violência política como resultado da polarização.
qual é a sua tese? Que essa violência é um problema social, é um problema grave, é um problema que não deveria acontecer, enfim, não sei o que você quer escrever. Mas você precisa reorganizar o seu texto. E aí, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, você me dizer o quê? O que isso causa? Como que isso se materializa como um problema, entendeu? Nesse sentido é que você precisa rever o seu texto, tá? Em razão do exposto, é inegável que as opiniões diferentes são necessárias para um ciclo democrático. Mas quando essa distinção atinge lados extremos, como no embate entre Hutus e Tutsis, olha só, nós temos vários exemplos que aconteceram, inclusive aqui no Brasil. Você pode falar a esquerda e a direita brasileira, né? Você pode falar da esquerda e da direita. Então, opta por trazer alusões e exemplos atuais que falem da realidade do Brasil. O seu texto ele vai ficar mais atualizado e ele vai ficar melhor relacionado, sabe? Ele vai fazer mais sentido quando você trouxer exemplos que estão acontecendo no Brasil, exemplos atuais, ok? Não apenas a democracia falece, mas também morrem pessoas vítimas da nefasta violência política, essa incentivada por palhaços assassinos da verdade. Ok, a conclusão está dentro do esquema, dentro daquilo que nós conversamos, né? O maior problema mesmo está na argumentação. Eu quero que você faça melhor aí o planejamento do seu texto, tudo bem? Para que você consiga desenvolvê-lo dentro das características do gênero. Então, assim, ó, foco no tema sempre. E quando escolher exemplos, procure trazer exemplos de alusões, enfim, de situações, de fatos que tenham acontecido no Brasil. Então, ao invés de você trazer esse caso do Ruanda, você poderia ter trazido os embates que ocorrem agora nessa guerra fria que nós estamos vivendo nesse período eleitoral entre esquerda e direita. Como o Brasil está dividido, né? Inclusive há muitos atos de xenofobia em decorrência disso. Beleza? Bora escrever redação então? Corre, fia!